Ah, hora de guardar os brinquedos. Para muitas famílias, essa simples frase já é o começo de uma batalha diária. Mas e se a gente pudesse transformar essa luta toda num momento de cooperação e até de aprendizado? É exatamente isso que vamos entender melhor agora. Essa cena é bem familiar, não é? O dia foi ótimo, cheio de brincadeira, mas aí quando chega a hora de organizar a bagunça, pronto, a resistência começa. Parece até uma fonte de estresse que não tem como evitar. Mas será que é assim mesmo? E se a gente olhasse para essa situação de um outro jeito? Ok, vamos começar a desvendar esse mistério. O primeiro passo, e talvez o mais importante, é entender que a recusa da criança raramente é só por pirraça, por puro desafio. Na verdade, tem muito a ver com o desenvolvimento dela. E aqui está o ponto central do desencontro. Para um adulto, guardar brinquedos é uma coisa lógica, rápida. Mas para a criança significa abandonar algo muito prazeroso. O cérebro dela está totalmente imerso na brincadeira. Então a ordem de parar não é só uma tarefa, é uma interrupção brusca da diversão. Essa resistência toda, na verdade, não é preguiça. É uma dificuldade real de fazer essa transição. Sabendo disso, fica bem mais fácil de entender por que aquela abordagem mais comum, sabe, aquela que a gente tenta na hora do desespero, quase nunca dá certo. Vamos dar uma olhada no erro que a maioria de nós acaba cometendo. Essa frase, guarda agora, dita assim de repente, no meio da diversão, é praticamente um gatilho para o conflito. Para a criança que está ali totalmente no seu mundo de imaginação, isso não soa como um pedido. Soa quase como uma invasão. E o mais fascinante é o que acontece dentro do cérebro da criança naquele momento. A reação não é birra por ser birra, é frustração pura. O cérebro infantil interpreta esse comando repentino como uma perda, e a resposta natural do nosso cérebro a qualquer perda é resistir. Certo. Então, se a ordem direta não funciona, qual é a alternativa? Bom, a solução está numa abordagem um pouco mais estruturada, mais empática. E a gente pode dividir ela em 5 passos bem práticos. O grande segredo aqui é trocar a reação pela antecipação. Em vez de ficar apagando o incêndio do caos, a ideia é construir uma ponte, sabe? Uma estrutura que seja previsível e que guie a criança suavemente da brincadeira para a organização. E essa estrutura se apoia em 5 pilares bem simples. Vamos ver agora como cada uma dessas peças se encaixa para criar um ambiente de verdadeira cooperação. Primeiro passo, o aviso. É uma coisa super simples, mas muito poderosa. Falar, daqui a 5 minutinhos a gente vai começar a guardar os brinquedos, funciona como um GPS para o cérebro da criança. Dá tempo para ela processar a mudança, terminar uma última coisinha da brincadeira e se preparar mentalmente. Aquele choque da interrupção simplesmente some. Segundo, simplificar. A ordem arrume tudo pode ser paralisante para uma mente pequena. Um quarto bagunçado parece uma montanha impossível de escalar. A chave é quebrar essa tarefa enorme em missões menores. Vamos começar pelos carrinhos? E depois? Agora, que tal os blocos? Etapas pequenas e claras são bem mais fáceis de encarar. Terceiro ponto, fazer junto. A ideia aqui não é fazer pela criança, mas com a criança, lado a lado. Isso transforma uma ordem numa atividade compartilhada, num momento de conexão. Ao fazer junto, a gente ensina como se organizar e mostra que a responsabilidade é uma coisa que se constrói em equipe. Quarto passo, uma regra fixa. Este passo é sobre prevenção. Uma regra clara como um brinquedo novo só sai da caixa depois que o outro for guardado evita que o caos se instale para começo de conversa. Isso cria uma rotina e ensina um conceito muito valioso para a vida. Tudo tem começo, meio e fim. E por último, o sistema visual. A cooperação aumenta muito quando a criança sabe exatamente para onde cada coisa vai. Caixas com etiquetas ou com fotos ou desenhos do que tem dentro são como um mapa do tesouro. Isso tira a dúvida da tarefa e dá para a criança mais autonomia e confiança para organizar o próprio espaço. Certo. Mas e se mesmo com todos esses passos, a criança ainda se recusar a guardar? É aqui que entra a ferramenta que amarra todo esse sistema e garante que ele funcione na prática. Uma consequência lógica não é um castigo. É um resultado direto e que tem a ver com a ação. A lógica é simples. Se o brinquedo não foi cuidado direito, ele precisa de um descanso. Então o adulto guarda o brinquedo por um tempo. É simples, direto e não tem nada a ver com culpa ou vergonha. E o pulo do gato dessa abordagem está na calma. É fazer sem sermão, sem drama, sem aquela tempestade de gritos. É só uma ação tranquila e firme. A mensagem que fica para a criança não é eu sou mal, mas sim eu preciso ser responsável com as minhas coisas. E isso ensina muito, mas muito mais do que qualquer briga.
Agora, vamos olhar um pouco mais longe, porque ensinar a guardar brinquedos é muito mais do que ter um quarto arrumado. É sobre construir a base para habilidades que são fundamentais para a vida. Porque olha só, cada vez que a criança completa esse ciclo, ela está fortalecendo músculos emocionais que são essenciais. Ela aprende disciplina ao seguir a rotina, desenvolve autonomia cuidando do que é dela, cria respeito pelo ambiente e, aos poucos, internaliza o que realmente significa ser responsável. E o resultado final disso tudo é transformador para o lar. O clima em casa muda. Aquelas batalhas diárias que drenam a energia de todo mundo dão lugar a mais cooperação, mais harmonia. É um investimento de paciência que, no fim, paga dividendos para a paz de toda a família. Então, a grande lição é esta. Não se trata de ganhar uma batalha de vontades, mas de ensinar uma habilidade para a vida. A questão que fica é: qual desses passos, por menor que seja, pode ser o comecinho de uma nova rotina, mais tranquila dentro de casa, quem sabe a partir de hoje mesmo?